Defesa do consumidor. Então, vocês sabem que toda terça e quinta-feira aqui no Manhã MEC nós temos a presença do Jorge Tardan, que é o consultor do Procon, e ele vem sempre trazendo uma dúvida, né, do ouvinte, do consumidor, enfim. A gente vai falar ainda essa semana sobre condomínio. Jorge Tardan, bom dia, é isso? Bom dia, Mirce. Na verdade, na terça-feira a gente abordou essa questão do condomínio, provocado por uma questão de uma ouvinte. Certo. E hoje a gente volta a falar de condomínio porque nós temos uma novidade aqui no Rio de Janeiro. Uhum. A novidade em relação aos condomínios é que a Assembleia Legislativa, enfim, um projeto recente, aprovou a possibilidade do condomínio lançar o nome do condômino em atraso no SPC Serasa. Uhum. E essa lei é do deputado Luiz Paulo, do PSDB, e ela foi inspirada, na verdade, em uma lei aprovada no ano passado em São Paulo, no mesmo sentido. Ou seja, uma lei que autorizava, ou que autoriza o lançamento do nome do condômino inadimplente no SPC Serasa. Isso se deu em razão da possibilidade do condômino pagar o atraso com uma multa de 2%. Por que isso? Pela antiga lei, não é pela antiga lei, pela lei ainda em vigor do condomínio, é possível cobrar 20%. Só que o Código Civil recente, em 2002, diminuiu a multa para 2%. Então, os condomínios tiveram que diminuir o valor da multa do condômino de frente para 2%. Isso acabou gerando inadimplência muito grande nos condomínios, porque, evidentemente, os consumidores davam preferência em pagar a dívida do cartão de crédito do banco ou da escola, fechando o condomínio como última opção, já que a multa é 2%, e, na verdade, não podia cobrar taxa de juros diferente de 12% ao ano. E a gente sabe que a multa de cartão de crédito é 2%, mas ela pode cobrar juros moratórios, que a gente sabe que os juros dos cartões já são extravagantes, né? Então, claro que o consumidor optava por pagar aquela dívida que gerava mais ônus para ele. Só que, como nós falamos no programa passado, né, a dívida de condomínio é uma dívida muito grave, porque ela tem uma natureza real, pró-terreno, que nós chamamos, ou seja, uma obrigação que advém da coisa para a própria coisa. E, efetivamente, o proprietário, né, inadimplente, ele pode perder o seu apartamento, já que o síndico pode levar a leilão para a unidade, né, para cobrir a despesa do não pagamento com o condomínio. Bom, mas a questão que nós temos aqui interessante para a gente colocar é a seguinte: essa lei aprovada este ano, então ela está em vigor agora, no Rio de Janeiro, efetivamente o síndico que perceber que tem condômino inadimplente, ele pode largar o nome desse condômino no SPC Serasa, mas é importante observar, e aí vai uma recomendação para os síndicos, a despeito da lei autorizar, é importante que o síndico convoque uma assembleia para deliberar sobre esse assunto. Porque a partir de que momento o síndico poderia lançar o nome do condômino inadimplente? Na primeira semana, no segundo dia, no segundo mês, no terceiro mês? Enfim, a lei não define a partir de que momento o síndico poderia lançar o nome desse inadimplente no SPC Serasa. Então é importante que essa questão seja discutida no âmbito da Assembleia, que a Assembleia delibere e estabeleça critério. Agora, outra questão importante aqui é o nome que será lançado no SPC Serasa é o nome do proprietário da unidade. E a gente sabe que existe uma quantidade enorme de imóveis alugados. Claro que o inquilino, ele tem direito de participar da Assembleia, mas pelo não pagamento da taxa de condomínio, o nome do proprietário é que vai para o protesto. Né? O nome do proprietário é que vai para o SPC Serasa. E aí tem uma questão também muito interessante, que essa lei também aprovou, que é a
a possibilidade do condomínio, através do síndico, ingressar com a ação de cobrança, e essa ação de cobrança, né, após essa lei, não terá mais custo inicialmente para o condomínio, porque antes dessa lei, o condomínio tinha que pagar com as custas do processo e depois, com o resultado da ação, né, o devedor ressarcia a despesa do condomínio. Então, essa lei tem o seguinte: o condomínio ingressa com a ação de cobrança sem recolher as custas e o devedor terá que arcar com essas custas. Bom, então tem uma série de questões aí para que os síndicos, enfim, os condôminos, os adimplentes, fiquem atentos. Agora, se o inquilino que assumiu um compromisso via contrato de pagar o condomínio e efetivamente não o faz, como eu disse, o nome do proprietário acaba indo parar no SPC ou no Serasa, mas saiba esse inquilino que o proprietário poderá ingressar com a ação, né, de indenização, e do meu ponto de vista, aí é uma opinião bastante pessoal, reclamando inclusive dano moral. Por que eu estou dizendo isso? Porque o inquilino assumiu o compromisso via contrato de pagar a taxa de condomínio, não pagou, o nome do proprietário acabou no cadastro restritivo de crédito e quem ensejou isso foi o inquilino inadimplente. Então, é uma questão que merece bastante atenção. Mas, efetivamente, existe aí a possibilidade agora, desse ano, do nome de condômino parar no SPC de Serasa. Agora, o resultado que nós temos, a avaliação que nós temos bastante positiva no seguinte sentido: acaba privilegiando o bom pagador, né? Porque o que a gente está observando que aconteceu em São Paulo, a inadimplência reduziu drasticamente após a entrada em vigor desta lei lá no estado de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, vamos observar o que haverá. Agora, a recomendação que eu deixo, né, também que a gente não leve a essa questão assim, com toda a severidade. É necessário que se leve em conta os problemas sociais, o eventual desemprego, e o síndico deve estabelecer um critério ali de tolerância. Do meu ponto de vista, essa medida por parte do síndico de lançar o nome no cadastro SPC e Serasa, do meu ponto de vista, só poderia, ou só deveria, né? Poderia não, só deveria efetivamente ser lançado mão dela após o segundo mês da adimplência, né? Seria muito rigoroso logo no primeiro mês já estar lançando o nome do eventual inadimplente no SPC e no Serasa, porque efetivamente isso cria uma restrição, um cerceamento muito grande no crédito e acaba gerando um incômodo muito grande para esse adimplente. Se ele está inadimplente é porque efetivamente deve estar em algum tipo de dificuldade. Bom, Mir, é isso aí. Esse pode ser o próximo assunto da próxima semana. Por exemplo, o cartão de crédito, quando ele vence, automaticamente o banco renova. Por exemplo, tem um prazo, né? Até 2008, de setembro de 2008. Quando aquele prazo vence, automaticamente, o banco automaticamente ele já renova, tá certo? Certo. E tem uma anuidade, né? Para você pagar. Isso. Então, a pergunta é a seguinte: esse cartão venceu, chegou até a residência da pessoa, o correio não achou a pessoa nesse endereço, voltou com o cartão para o banco. Esse cartão está no banco, só que as contas dessa anuidade continuam chegando nesse endereço. E o cartão lá no banco. E a pessoa é obrigada a pagar isso, ela não estando com cartão, ela não desbloqueou esse cartão, ela é obrigada a pagar essa conta se ela nem está com esse cartão? Certamente, vamos abordar essa questão na próxima semana. E outros problemas relativos a cartão de crédito. Lembrando-me do nosso e-mail aí, jorge@tardan.com.br, e lembrando também que você ouvinte que perdeu um determinado programa nosso, você tem a possibilidade de acessar as nossas participações no blog Consumidos Defendidos. Então, você bota lá em qualquer site de busca, Consumidos Defendidos, junto, essa palavra de forma junto, emendada, né, vamos dizer assim, e você encontrará todas as nossas participações nesse blog.